Olá, meu nome é Cláudio Curado, sou o presidente do Sindicato de Jornalistas de Goiás e estamos aqui com o Dr. Rodrigo Bastos, um dos melhores advogados trabalhistas do estado de Goiás, do escritório Arlete Mesquita e Rodrigo Bastos. E o Rodrigo Bastos, além de advogado trabalhista, ele é vice-presidente da Regional Centro-Oeste da ABRAT, Associação Brasileira de Advocacia Trabalhista. E hoje nós vamos falar com ele sobre PEC 6x1, sobre burnout, sobre férias, contrato de MEI, como um MEI pode se proteger do abuso do empregador. Mas vamos falar também de coisas que interessam muito a jornalistas, como, por exemplo, a questão do contrato MEI, como que isso interfere na sua vida, pagamento de 13º, quando tem que ser feito, quando tem que ser feito. E é sobre isso que nós vamos falar então com o Dr. Rodrigo. Boa noite, seja bem-vindo, Dr. Rodrigo. Boa noite, Cláudio Curado, presidente do Sindicato de Jornalistas. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer poder estar aqui no sindicato falando sobre direito dos jornalistas, em específico direito trabalhista dos jornalistas. Essa profissão que é uma profissão que precisa ser valorizada, que precisa ser respeitada. Então, é sempre um prazer estar aqui no sindicato e estou à disposição. Rodrigo, vamos falar primeiro da PEC, que foi até a chamada nossa. O que é essa PEC? O que é o 6x1? As pessoas já criticaram dizendo que deputado tem jornada 3x4. O que é a 6x1? E qual que é a proposta que a deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, apresentou para essa emenda constitucional? Bem, essa proposta de emenda à Constituição seria a redução da jornada de 44 horas semanais para 36 horas semanais. Isso do trabalhador padrão. 44 são 5 dias de 8 horas e mais um dia de 4. Exatamente. No sábado, 4 horas. Exatamente. 8 horas diárias e 44 horas semanais. Certo. O que é o objetivo dessa PEC? É essa alteração da Constituição Federal, lá no artigo 7º, reduzindo para 36 horas semanais e reduzindo os dias de trabalho, ou seja, mudando de 6 para 1, ou seja, trabalha-se 6 e folga 1, reduzindo para 4 por 3. Você trabalha 4 e tem 3 dias de folga, que seria numa quinta, sexta e no sábado. Então, essa jornada de 36 horas, ela seria dividida nessas 4 horas, nesses 4 dias de trabalho, exatamente. Daria 9 horas por dia. Aí tem 1 hora de intervalo, né? Tem um horário de alimentação, então seria 36 horas nos 4 dias. Para bem entender, hoje essa PEC beneficiaria mais que segmentos? O senhor tem conhecimento disso? Sim. Aquele trabalhador que a jornada é de 44 horas semanais, ou seja, ele trabalha de segunda a sábado, né? Trabalha de segunda a sexta-feira, dá 8 horas, e no sábado, 4 horas. Então, afetaria, beneficiaria, né, vamos dizer assim, esse trabalhador, né, dessa jornada. E aquele trabalhador de shopping, de farmácia, que trabalha sábado, trabalha domingo, às vezes trabalha sábado e domingo, como é que ficaria para ele, qual o impacto teria nesse tipo de trabalhador que trabalha, por exemplo, a pessoa que trabalha sábado até 10 da noite, certo, e no domingo ela tem que voltar ao shopping para trabalhar mais, o patrão ganhar mais dinheiro? Em sendo aprovada essa PEC, ela tem um longo caminho a ser seguido, ela está na Câmara Especial, lá na Câmara, ainda ela vai para a Comissão de Constituição e Justiça, então vai ter todo um debate, eu creio, sobre essa questão. Em sendo aprovada, vai se ter toda uma modificação, né? Então, assim, os empregadores vão ter que seguir o que está na lei, na proposta, né, nessa proposta de emenda. Pode até ter que gerar postos, que sejam postos temporários naquela reforma, por exemplo, em shopping, em farmácia, em supermercado. Nesse caso, os empregadores vão ter que se adequar, contratar mais pessoas, né, mais funcionários, para se adequar a essa nova jornada de trabalho, né, que seria 36 horas semanais e 4 dias por semana. Então, vai ter toda uma adequação. A gente precisa aguardar
para ver se vai ser aprovada essa PEC. Em sendo aprovada, possivelmente vai ter uma norma infraconstitucional para regulamentar, para tirar essas dúvidas, essa mesmo que você colocou, essa questão de shopping, como é que fica esses trabalhadores. Então, possivelmente vai ter uma norma infraconstitucional para regulamentar todas essas questões, para se ter uma segurança jurídica, tanto para o empregado como para o empregador. Para quem está nos assistindo entender, um PL, um projeto de lei, precisa de uma votação de metade mais 256, 257, por aí. E a PEC é 318 votos a favor em 2 votações para depois ir para o Senado. E se o Senado tirar uma vírgula, tem que voltar na Câmara para votar. Então, não é para amanhã isso. É para 1 ano, para 2 a discussão, mas a discussão, né, o bom é que a deputada pôs essa questão em discussão. E nessa PEC, o jornalista que tem uma carga diferenciada, ela pode afetar o jornalista? Se pode, de que forma? Você falou da deputada, está tendo uma mobilização muito grande entre os trabalhadores, inclusive na segunda-feira agora teve uma grande mobilização ali na Avenida Paulista, São Paulo, né? Os trabalhadores estão pressionando, estão movimentando para que essa PEC seja aprovada. Com relação aos jornalistas, todos nós sabemos que o jornalista ele tem um regramento especial próprio lá na CLT. No artigo 303, a carga horária do jornalista ela é de 5 horas diárias, fazendo 30 horas semanais. São 6 dias de 5 horas. Exatamente, de segunda a sábado. No artigo 307 da CLT fala que a carga horária, que a jornada, a quantidade de dias trabalhados é 6 por 1. Ou seja, o jornalista ele trabalha de segunda a sábado, né? Às vezes, ou por acordo individual, ou convenção coletiva, ou acordo coletivo, né? Negociação coletiva, o jornalista, às vezes, ele trabalha e se estende 1 hora a mais durante a semana para ele não trabalhar no sábado. Mas, em regra específica, é de segunda a sábado, 30 horas semanais, 5 horas diárias. Nesse caso, eu entendo que a PEC reduziria para o jornalista tão somente a quantidade de dias trabalhados, porque o jornalista, a sua jornada, ela é um regramento próprio, especial, 30 horas semanais. A proposta da PEC é reduzir de 44 horas para 36, então não abarca o jornalista. Sim. O que abarcaria o jornalista seria na mudança da quantidade de dias trabalhados, ou seja, ele trabalharia de segunda a quinta, Às 5 horas. Às 5 horas. Aí, essas 30 horas seria dividida nessas 4 dias, que daria em torno aí de 7 horas e meia por dia, né? E na sexta, sábado, teria a folga. E domingo? E domingo. Ah. Então, seria 4 por 3. Trabalha 4 e folga 3. Aqui em Goiás, doutor Rodrigo, a gente não tem na convenção coletiva que o sindicato faz todo ano, negociando muito duramente com as empresas, com pouca participação da categoria, infelizmente, a gente lamenta muito isso, mas não tem lá a questão que atinge basicamente as empresas de assessoria de imprensa que trabalham de segunda a sexta. Certo. E lá há acordos, sem estar escrito, né, entre a empresa e os funcionários, de trabalhar 5 dias de 6 horas. Isso tem amparo legal para ser feito ou é um acordo, como se diz, de boca entre o empregador e o empregado? Eu creio que é um acordo individual entre empregador e empregado, né? Um acordo individual entre Mas ambos. sem nada escrito ali, até porque não teria validade jurídica. Exatamente, né? Aí, a CLT, com a reforma trabalhista de 2017 para cá, tem lá o tópico que pode o negociado sobre o legislado. Então, se o trabalhador e a empresa firmaram ali um acordo por escrito, e se tiver essa jornada, se cumprir a jornada, tá ok. Né? Eu não vejo problema. Se passar, ele tem que receber como hora extra. Exatamente.
exatamente. Outra coisa é a questão que muitas... E aí a gente tem uma central sindical aqui que é mestre em fazer isso, que é querer pôr o jornalista trabalhando 7 horas pagando 5. Certo. Para pagar 7, que o jornalista pode trabalhar até 7 horas por dia. Como é que seria o contrato para um jornalista trabalhar 6 a 7 horas por dia? Qual que é o diferencial que tem que estar nesse contrato? Bem, primeira coisa, tem que constar no contrato que a sua carga horária ela é de 5 horas, nos termos do artigo 303 da CLT, podendo se fazer mais 2 horas extras, que é o que também está lá na CLT, que pode ser feito. Tem que estar no contrato. Tem que estar ali especificado no contrato, para se ter uma segurança jurídica para as duas partes, tanto para o empregador como para o empregado. Então, se tiver tudo ali, tudo escrito, tudo certo, eu não vejo nenhuma dificuldade nessa questão. Mas aí... E essas 2 horas extras têm que ser pagas. É isso. Nós temos em Goiás um piso de R$ 3.100 hoje. O senhor até me falou antes que é um dos maiores pisos do Brasil. Sim. Se for em cima do piso, para ser 7 horas, teria que ser pago o piso mais 2 horas por dia pagas como hora extra, no valor de hora extra. Exatamente. Essas 2 horas seria como horas extras, com divisor de 150, porque a carga horária é de 30 horas, então o divisor tem que ser 150. Então essas 2 horas, elas têm que ser pagas. E tem que constar lá que você recebeu por 5 horas por dia, 3.100, vão trabalhar com a ideia do piso, mais R$ 1.000 das horas extras. Isso, que consta ali no contra-cheque. O contra-cheque vem o salário, né? Exatamente, lá no contra-cheque vem o salário base, né? O piso, e ali as horas extras, o descanso semanal remunerado sobre as horas extras. Então tá tudo ali especificado. Nós estamos falando com o Dr. Rodrigo Bastos. O Dr. Rodrigo Bastos pertence a um dos principais escritórios de advocacia trabalhista do estado de Goiás e é o presidente regional centro-oeste da ABRAT, Associação Brasileira de Advocacia Trabalhista. Doutor, outra questão que interessa muito aos jornalistas é a questão do contrato MEI. Certo. Eu acho que essa questão da PEC ela ainda vai ter muitos desdobramentos, então a gente vai ter que muito tempo acompanhar. E a gente está vivendo hoje, muitas pessoas, né, são coagidas, o termo é esse, são coagidas pelo empregador a abrir uma firma individual e se tornar microempreendedor individual para fazer contrato. E aí nós tivemos aqui recentemente atendendo colegas que foram dispensados durante a televisão, eram MEI, e reclamaram que a empresa não chamou para acertar 13º proporcional, férias. MEI tem isso? Não. A legislação prevê que pode ser o empregador, né, o contratante, ele pode contratar um profissional liberal como MEI, não tem problema nenhum. O que não pode é contratar como MEI ou como PJ e ali naquele contrato, naquela função que ele está exercendo, está ali os requisitos do artigo 3º da CLT. Se esse MEI, se esse PJ, ele trabalha todo dia, de forma habitual, se tem a pessoalidade, é ele que tem que estar lá, ele não pode mandar outra pessoa no lugar dele, porque o MEI, ele é um profissional liberal autônomo, ele não tem que cumprir jornada de trabalho. Ali, se o MEI não tem a pessoalidade, ele pode mandar uma outra pessoa no lugar dele, né? Ele não é subordinado. A partir do momento que se contrata um jornalista como MEI ou como PJ, e ele vai trabalhar todo dia, ele tem que cumprir jornada de trabalho. MEI tem chefe. Ele é subordinado. Um dos principais pontos para se reconhecer o vínculo empregatício é a subordinação. Se ele é subordinado, o empregador, no caso, né, ele tem o amplo poder de mando e gestão sobre esse suposto MEI, ele é empregado, né? Ou seja, as diretrizes ali do trabalho são todas determinadas pelo contratante, tem-se ali, sim, um vínculo empregatício. Então, por exemplo, o MEI, ele trabalha na televisão. Certo. Vou te contratar como MEI, que aí economiza, o cara não paga o FGTS, aquela coisa, não tem que pagar 13º, não tem que pagar férias. Exatamente. Mas você tem que chegar todo dia, 1h da tarde, e ir embora às 19h, o chefe seu é fulano de tal, e você vai fazer esse tipo de trabalho. Aí não é nem MEI, isso aí é uma fraude trabalhista. Exatamente, é uma fraude trabalhista, ou seja, está mascarando ali os direitos trabalhistas
desse empregado. Ou seja, ele está deixando de receber ali 13º, férias, o recolhimento do FGTS, ele não vai ter, supostamente horas extras, porque o jornalista, querendo ou não, ele está sempre fazendo horas extras, né? Ou seja, plantões. Então, assim, ele está tendo um enorme prejuízo. Por exemplo, se ele for editor, vamos dizer, não, hoje eu vou editar de casa, me manda os vídeos que eu tenho um computador que edita, eu vou editar de casa hoje, que eu não vou ir, não, eu estou aqui de bermuda, aí ele manda para lá. No outro dia, um dia ele vai lá, no outro dia ele não vai, ele manda o material, ele faz, não tem que ficar dando satisfação para a chefe, aí não caracteriza o vínculo. Não, aí ele pode, o MEI, que é o profissional autônomo liberal, ele pode trabalhar de onde ele bem tem, ele pode não teria inclusive que ir no lugar, exatamente, ele pode dia, inclusive ali ter vários contratos, mesmo espaço, mesmo horário, mesmo chefe, mesma tarefa. Exatamente, exatamente. E aí como que o jornalista que foi coagido a virar MEI, o que ele pode fazer, por exemplo, na eventualidade de não é ser demitido, é a empresa rescindir o contrato com ele, né? Certo. O que ele pode fazer, que tipo de prova ele pode juntar para, sendo rescindido o contrato, se fosse trabalhador com carteira, sendo demitido? Sim. Como é que ele pode fazer para juntar provas para se defender e entrar na justiça para receber os direitos que ele tem e que foram fraudados por quem obriga ele a ser MEI? Exemplo, provas documentais, e-mails, conversas por WhatsApp. Hoje em dia tem muito, né, determinando ali as tarefas que têm que ser feitas, pelas conversas, os horários, colegas, né, de trabalho, e-mails e informativos. Exemplo, muitas vezes é obrigado ali no seu serviço fazer informativos, boletins informativos, constando ali como jornalista responsável. Então, assim, essa prova documental é de extrema importância e também prova testemunhal, né? E tem que entrar com uma ação na Justiça do Trabalho, né? Uma medida judicial pedindo reconhecimento do vínculo empregatício. Por exemplo, eu estou com o celular na mão aqui, a pessoa chega uma hora, vamos dar exemplo de um TV, chega lá 1h da tarde, que eu fui contratado, chega 1h da tarde, ele chega 1h da tarde, manda um zap para o chefe. Chefe, já estou na redação. Certo. Printa, isso Sim, é prova. Exatamente. Chefe, 19 horas, eu estou aqui desde as 13, posso ir embora? O chefe fala, pode, já cumpriu a sua jornada. Você printa de novo e vai guardando. Exato. O chefe, você não veio trabalhar hoje, por que você não veio? Se você não vier, você vai eu vou te dar uma advertência. Aquela tarefa que eu te passei, você não terminou, que dia que você vai me entregar? Tudo e tudo isso vai printando e quer prova numa futura para você entrar ação na justiça. Com a ação, né? E é uma ação que tem bastante êxito, né? Nós já entramos com algumas, inclusive de jornalista, um jornalista que trabalhou 15 anos como PJ, só que na verdade ele era empregado. Então todas essas provas, documentos, tinha tudo. Conversas via WhatsApp, e-mails dos empregadores determinando ali a rotina de trabalho. Se você não vai trabalhar amanhã, eu quero que você venha trabalhar a tal horário, assim, determinando ali as diretrizes do trabalho dele. E nós entramos com a ação na justiça e obteve o êxito, né, da ação diante dessa prova documental. E quando se entra com a ação na Justiça do Trabalho e o empregador, né, que é o reclamado, se ele alega que não era vínculo empregatício, que na verdade era um profissional liberal autônomo, um MEI ou um PJ, o ônus da prova recai sobre ele. Então, eu sou o presidente de um clube, porque essa ação foi num clube. Certo. Fala, não é bem assim não, o Rodrigo vinha aqui o dia que ele queria, tal. Aí a juíza fala assim, então o senhor prova. Exatamente. O ônus da prova recai sobre o empregador. Você mostra aquele tanto de prova lá que eu obrigava você a ir, e eu vou ter que criar... Exatamente. Estilo aí do pessoal do golpe, aí criar umas provas que eu não tentei dar um golpe. Exatamente. No caso trabalhista. Exatamente. No caso trabalhista. Exatamente. Então os jornalistas ficarem atentos. Eu sei que tem muitos jornalistas que trabalham como freelance. Freelance é aquilo que você pega ali o trabalho, a empresa te passa, você faz da sua casa. É um trabalho eventual. Exatamente. Nesse caso, não. Agora,
A partir do momento, para você vir trabalhar comigo, você tem que ser MEI, você tem que ser PJ. E ficar atento, se tiver esses requisitos ali do artigo 3º da CLT, que é a pessoalidade, que é a subordinação, que é um dos mais importantes, a habitualidade, sem dúvida nenhuma, está ali assim caracterizado o vínculo empregatício. Eu falei mesmo. É a mesma carga horária, o mesmo local de trabalho, mesmo chefe, mesmo tipo de serviço. Exatamente. Esses 4 meses aí comprova e você deve, não pode. Você deve entrar na justiça para ir atrás das suas férias, seu 13º, seu FGTS, suas horas extras que lhe foram furtadas, porque não foi emprego de violência, foram furtadas pelo empregador. Então, nós estamos chegando na época agora, né, Natal, 13º. Certo. Qual que é o prazo de pagamento de 13º? E se quem é MEI, é MEI lascado e não tem 13º? Bem, o 13º, ele é pago em 2 parcelas. A primeira parcela ela pode ser paga de fevereiro até 30 de novembro. E a segunda parcela ela deve ser paga até dia 20 de dezembro. O MEI ele não tem direito ao 13º salário. Férias, né? Nada. Nada, não tem direito a nada. Então, o 13º são 2 parcelas. A primeira, 30 de novembro, e a segunda, 20 de dezembro. O senhor me passou umas perguntas, deixa eu até colocar o óculos para ler aqui, que é a questão do final do ano, já falando, o empregador, ele pode fracionar as férias de um jornalista empregado, ele, por conta dele, fala assim, não, eu decidi que você vai ter 2 férias de 15 dias por ano, eu não tenho que ouvir o empregado. Ele pode fazer isso? O empregador ele tem um poder diretivo, né? Ele que determina ali quando o empregado vai usufruir as suas férias. Claro que isso pode ser negociado, na grande maioria das vezes pode ser negociado sim. Da reforma trabalhista de 2017 para cá, pode-se fracionar as férias em até 3 períodos. Pode-se fracionar, sendo o primeiro período não pode ser inferior a 14 dias, e os 2 períodos, o segundo e o terceiro, não pode ser inferior a 5 dias. E esse fracionamento, eu entendo, inclusive já teve decisão judicial nesse sentido, que tem que ter ali a participação do trabalhador. Mesmo que o empregador, quem determina quando as férias devem ser cumpridas, mas no caso de fracionamento, tem que ter a participação do funcionário ali para ver se ele concorda, né, se está de acordo. Eu sou a favor das férias 2 férias de 15 dias por ano. Eu não sei se o senhor acompanha. Hoje, o que predomina nas empresas? O senhor tem noção disso? Se é uma de 30, 2 de 15? O que predomina mais é 2 de 15. É porque assim, eu costumo brincar... Os próprios trabalhadores, muitos falam, não, 30 dias é muito, então prefiro tirar 15 dias agora, daqui tanto período eu quero tirar mais 15, então é tudo negociável. 30 dias, sim, corre o risco do dinheiro das férias acabar, a paciência com os filhos também, e você começar a ligar para a empresa para querer voltar. Exatamente. Logo, você não está aguentando as férias. Exatamente, né? E quando você volta das férias, você tem que trabalhar 1 mês ainda para receber. Aí aperta. Uma dúvida constante de trabalhadores, a pergunta foi passada pelo Dr. Rodrigo Bastos, pelo conhecimento e o contato diário que ele tem com trabalhadores. Uma dúvida constante de trabalhadores é sobre a modalidade de dispensa por mútuo acordo. Queria que o senhor explicasse como é que é isso e quais são as verbas rescisórias desse tipo de dispensa. Com a reforma trabalhista de 2017 para cá, tem essa opção de dispensa por mútuo acordo. O que é o normal antes, né, dessa dispensa por mútuo acordo? Ou mandava embora ou pedia para sair. Exatamente. Ou o empregador dispensava o funcionário, ou o funcionário pedia demissão. Agora, com a reforma trabalhista de 2017 para cá, tem essa modalidade. O empregado quer sair e o empregador quer dispensar. Então, entrando nesse consenso, pode ser feita essa dispensa por mútuo acordo. As 2 partes ali assinam um termo de acordo, não tem problema nenhum. O que é devido de verbas rescisórias nesse tipo de dispensa? O aviso prévio indenizado é pela metade, não é na integralidade, é pela metade, então recebe 15 dias. O FGTS
ele vai poder sacar tão somente 80% do valor que está lá na conta, lá na caixa. A multa de 40% ela passa a ser tão somente 20%. E com relação ao seguro-desemprego, que não tem direito. Nesse tipo de dispensa por mútuo acordo, não tem direito. O trabalhador já está de olho em outro lugar, e aí o cara, a produtividade dele começa a cair e fala, não, é quase um divórcio combinado. Não, você quer seguir sua vida, eu também vou seguir a minha, então cada um vai para o seu lado. Exatamente. E com relação às outras verbas, 13º, férias, essas e saldo de salário, esses são na integralidade. Tá ok. Doutor, nós sabemos que a profissão de jornalista ela é muitas vezes estressante, com excesso de jornada de trabalho, muita responsabilidade, às vezes até acumulando funções. Eu conheço vários casos assim. Gostaria que o senhor explicasse aqui de forma bem didática, para as pessoas entenderem o que é a doença da síndrome de burnout, que tem atingido cada vez mais jornalistas, e se cabe reparação por danos morais em casos diagnosticados dessa síndrome de burnout. Bem, a síndrome de burnout, né, é mais conhecida como a síndrome do esgotamento profissional, né? Todos nós sabemos que a profissão de jornalista é uma profissão, por vezes, estressante, né? Às vezes, acumula funções, plantões final de semana, responsabilidades. Curto espaço entre apurar e Exatamente. Então, é uma profissão que tem que estar atenção o tempo todo. E isso gera estresse, e isso gera um esgotamento profissional, né? Então, o que é essa síndrome de burnout? É quando o trabalhador ele é diagnosticado com uma doença profissional. Por exemplo, ele tem uma depressão, ele tem um quadro de ansiedade, um quadro de estresse, uma doença, vamos dizer assim, emocional ou física ou psicológica. Não se trata de uma doença crônica, mas sim uma doença de ordem emocional. Conjuntural, vamos dizer. Exatamente, em virtude do seu trabalho. Se esse trabalhador está passando por esse tipo de situação, ele tem que procurar um profissional, um médico ou um psicólogo. E esse médico, ele dando um laudo de que esse trabalhador tem essa síndrome de burnout e ela está relacionada ao seu trabalho, ele pode ter um afastamento pela Previdência Social. Esse tipo de doença é considerada acidente de trabalho, uma doença ocupacional, e o trabalhador ele pode pedir uma reparação, danos morais na Justiça do Trabalho, em razão dessa doença ocupacional. A reparação seria na Justiça do Trabalho, não na Justiça Comum? Na Justiça do Trabalho. É isso que eu queria entender. Exatamente. Ele vai pedir na Justiça do Trabalho a reparação, e aí se ele afastou e a empresa, não vou pagar seu salário. Não, vai pagar, porque eu não estou afastado, não é porque eu quero, é porque vocês provocaram o afastamento, meu afastamento. Exato. Né? Doutor, nós já estamos chegando ao final, meia hora passa muito rápido quando o assunto é bom e o entrevistado é melhor ainda. Eu queria que o senhor deixasse um recado para os nossos que estão nos assistindo sobre a importância, o senhor trabalha muito com sindicatos, com vários sindicatos, a importância dos trabalhadores sindicalizarem e fortalecerem seus sindicatos. Presidente Cláudio, queria agradecer o convite, sempre é um prazer estar aqui no Sindicato Jornalista. E eu sempre digo que a categoria ela é fortalecida a partir do momento que o seu sindicato ele está fortalecido. Então, as duas se juntam. De que modo que o sindicato fica fortalecido? É quando o trabalhador está próximo ao sindicato, participando das reuniões. Se precisar ser feito ali um acordo coletivo entre a empresa e o sindicato, colocar, né, alguma situação que precisa ser realizada no seu local de trabalho, então está perto do sindicato. Então, essa mensagem que eu deixo: sindicato fortalecido, a categoria está fortalecida. E o Sindicato de Jornalistas do Estado de Goiás, nós sempre fomos um sindicato atuante, né? Você, quantos anos você está no sindicato, e a gente também está sempre
né? Sempre esteve aqui no sindicato, fazendo os plantões, e que a gente está à disposição, presidente, né? Qualquer dúvida que tiver, se quiser entrar em contato com a gente, nós estamos à disposição. Para finalizar, eu queria que o senhor deixasse o contato do escritório do senhor Rodrigo Bastos e Arlete Mesquita, que é uma outra grande jornalista e advogada, e ele é esposo e ela é esposa do Rodrigo Bastos. O contato telefônico e o Instagram do escritório para quem quiser fazer contato e falar com vocês e quem sabe, né, aumentar a questão do questionamento sobre esses assuntos e outros assuntos que podem estar interferindo no dia a dia do jornalista. Quais são os contatos? Bem, o telefone fixo do escritório é 3224... 62, para quem está fora de Goiânia, 62 3224 3570. E o Instagram do escritório é @Arlete Mesquita e Rodrigo Bastos. E lá no nosso Instagram, a gente coloca vários informativos sobre direitos trabalhistas, direitos dos jornalistas. Lá tem vários posts ali nesse sentido. Então, o Instagram, Arlete Mesquita e com E mesmo, não é aquele Ezinho de... E Rodrigo Bastos. Arlete Mesquita e Rodrigo Bastos, esse é o Instagram. E o telefone, vou pedir para o senhor repetir, 62, o telefone fixo do escritório, 62... 3224 3570. 3224 35 e o dobro de 35, que é 70. Exatamente. Vamos para a pessoa guardar e poder falar com o senhor e com a doutora Arlete. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Muito obrigado, agradeço mais uma vez. Nos despedimos aqui, esperamos voltar em outra oportunidade para conversar novamente com a categoria, com as jornalistas e os jornalistas de Goiás do Brasil que nos acompanharam. Tenham todos uma boa noite. Boa noite.